queria falar um pouquinho aqui sobre uma matéria que saiu na Veja, do jornalista J.R. Guzzo, em que ele fala sobre o tema Essa Gente Incômoda. Para ser bem exato, essa gente incômoda. Eu fico a me perguntar se o J.R. Guzzo, esse articulista, que até tem artigos interessantes, se ele realmente conhece o que é o mundo evangélico. Me parece que ele conhece muito pouco. Ele fala que a gente é formado mais ou menos por gente morena. Eu não estou entendendo muito bem o que ele quer dizer com isso. Me parece até que parece um discurso meio racista. O que ele quer dizer com evangélicos sendo gente morena? Eu não consegui entender muito bem. Talvez porque eu me negue a crer que ele está falando que a igreja é fruto de uma mistura maior. Porque eu acho que no Brasil, mistura maior é em qualquer gueto, em qualquer nível econômico e social. Mas ele vai dizer que a gente incomoda e que as pessoas de bem do Brasil, elas estão assustadas com o crescimento dos evangélicos, porque eles são tidos pela elite brasileira como retrógrados, ultrapassados, conservadores, definitivamente gente que não faz coro com a ala progressista do país. Eu queria que o J.R. Guzzo me explicasse o que é a ala progressista. Eu queria saber, porque se for corrupção, a gente está progredindo bastante mesmo. Se for em pedofilia, a gente está progredindo, inclusive, um monte de coisa que se diz ser arte, não é arte, é incentivo à pedofilia, é incentivo à imoralidade. Porque, por exemplo, quando no MAN de São Paulo se coloca um homem nu e uma criança tem que tocar naquele homem, se fosse uma questão de conhecer o corpo humano, sinceramente, não é o fato de ele estar nu que vai fazer alguém conhecer o corpo humano. Será que o corpo humano se resume na genitália? Com certeza, não foi esse o objetivo, né? Quando a gente fala que o povo evangélico é retrógrado, por exemplo, as gravuras que foram colocadas na exposição lá do Rio Grande do Sul, em que você tem sexo entre homem e um animal, e você tem crianças sendo chamadas por nomes depreciativos e ligados ao movimento LGBT, e você tem também um negro e ele fazendo sexo oral num homem branco e um outro homem branco também fazendo sexo com esse homem negro, e eu não vi ninguém falando de racismo nisso, né? Por que é o negro que está servindo aos dois homens brancos? Ninguém falou de racismo. Por quê? Porque esse pessoal artístico, esse pessoal aí de uma esquerda extrema, esse pessoal é hipócrita, isso é hipocrisia, entendeu? Ninguém falou de racismo. Se fosse numa igreja uma foto do negro servindo ao branco, ia falar, racismo é isso e aquilo. Que vergonha. Mas eu queria perguntar o seguinte, se eu colocasse uma foto de alguém com um pedaço de pau batendo numa pessoa que está fazendo sexo com uma criança, ou fazendo sexo com um bicho, ou fazendo uma orgia homossexual, eu ia ser taxado de homofóbico? Eu ia ser taxado de intolerante? Porque a arte, né? A arte pode tudo. Vocês estão dizendo que a arte pode tudo? Por que a arte só pode tudo quando é para pregar o que essas pessoas querem? Na verdade, Guzzo, queria te dizer uma coisa, querido jornalista. Você desconhece os evangélicos. Quando vocês consideram que os evangélicos não fazem parte da elite, que eles são menos cultos, você desconhece. Vem à nossa igreja para conhecer quantos médicos, engenheiros, advogados, pessoas com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, pessoas com especialização em vários campos do saber. Querido, você sabia que foi um pastor que fundou Harvard? Você sabia disso? Você sabia que Princeton é uma universidade também fundada por gente protestante? Você sabia que Yale é uma universidade também fundada por gente protestante? Você tem noção de que aqui no Brasil nós temos universidades como Mackenzie, de liderança evangélica? Você está por fora, Guzzo. O Mackenzie é uma baita instituição, ela é de linha evangélica. O Instituto Bennett e outros. Você não está valorizando as escolas nesse país, batistas, adventistas, presbiterianas, que prestam um grande serviço à sociedade. Aliás,
o jornalista se esquece que se juntar tudo que o Estado faz, se juntar os Bolsa Família, Bolsa Prisão, Bolsa isso, Bolsa aquilo, tudo que é bolsa que é dado por aí, se somar tudo isso e olhar o que as igrejas evangélicas fazem pela população, querido, não dá nem para início de conversa, não dá nem para início. O que tem de ex-drogado, de ex-cachaceiro, de ex-imoral, de ex-bandido, de ex-traficante, de ex-matador dentro da igreja, você não tem noção. O que a cadeia do Brasil não faz, as igrejas fazem. O que os centros de recuperação do governo estadual, municipal e federal não fazem, as igrejas têm feito. Você está por fora, jornalista de Veja. Aliás, a Veja está por fora de muita coisa. Eu que era uma pessoa que aplaudia a Veja sempre. Eu fico tão decepcionado de ver que Veja se tornou um veículo esquerdopata em muitos aspectos, que bate no Lula por um lado, bate no PT por outro lado, tal, mas bate por outros interesses. Na verdade, tem uma mente aí, tem uma mentalidade aí muito retrógrada. Vocês não sabem respeitar o contraditório. Se eu digo assim, eu sou hétero, e a pessoa diz que ela é homem, eu tenho que respeitar ela. Mas se eu falar que eu gosto de ser hétero, eu sou homofóbico? Se uma pessoa disser que gosta de ser branco, outro diz assim, eu gosto de ser negro, o que diz que gosta de ser branco, ele é racista? Se eu digo que a família para mim é homem, mulher e os filhos, então eu sou retrógrado, e o outro que acha que dois homens com uma mulher é casamento, que duas mulheres com um homem é casamento, que três mulheres juntas é casamento, e é isso que estão dizendo por aí. Essa pessoa é que é de vanguarda? Essa pessoa é que é progressista? Não, para mim essa é uma pessoa que perdeu referencial, perdeu valores, perdeu a ideia do que é a essência do ser humano. O ser humano é imagem e semelhança de Deus, e quando o ser humano se afasta da imagem e semelhança de Deus, ele perde sua humanidade, ele perde sua moral, sua ética. Ei, vocês querem estourar com tudo, acabar com a família, acabar com a criança, e achando que vocês são mais inteligentes? Não são. Por isso eu repudio. Agora, se você quer considerar que lutar pela família, lutar por valores, lutar pelo liberalismo, no sentido de cada um poder trabalhar, empreender, nesse sentido, não na libertinagem, se você acha que isso é uma afronta aos progressistas, então, querido, a gente é gente que incomoda mesmo, e vamos continuar incomodando. Deus seja louvado.